Legal, declaro aberta a 13ª sessão ordinária da primeira Câmara desse Tribunal. Cumprimento seus conselheiros, procuradores, senhor diretor-geral e demais presentes na sessão. Sobre a mesa, a ata da 12ª sessão ordinária, realizada em 5 de maio, com aprovação dessa oportunidade. Em discussão, em votação, aprovado. Ofereço a palavra aos senhores conselheiros que queiram defender uso dela. Antes de passar a hora do dia, indago pelo Ministério Público de Contas, doutor Tiago Pinheiro Lima, se tem interesse em vista algum processo, se pretende produzir sustentação a algum item. Não, senhor presidente. Agradeço. Vamos passar então a ordem do dia. Item 1 é o balanço geral da Fundação da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, relativo a 2007. O processo já constou da pauta, ocasião que mais feita pela irregularidade da matéria. Houve pedido de vista do eminente conselheiro Edgar Camargo Rodrigues, a quem escuto com atenção. Eminente presidente, senhora conselheira, senhora procuradora, doutor Tiago, doutor Sérgio Rossi, eminente diretor-geral. E de vista, senhor presidente, porque me causou alguma curiosidade a circunstância de se condenarem as contas, que são do exercício 2007, conforme consta do voto de Vossa Excelência, a partir de reincidências que se verificaram em exercícios posteriores. Eu noto que Vossa Excelência, na sua decisão, considera que a Fundação, neste exercício 2007, obteve resultados favoráveis. E aponta-se aqui um lucro líquido da ordem de R$ 7.827.000, que, somado aos exercícios anteriores, teria acumulado, neste exercício 2007, R$ 45 milhões em superávit. Diz Vossa Excelência, esses elementos demonstram a relevância da Fundação Faculdade de Medicina, sem desconsiderar a amplitude do seu alcance fora desses limites. Também aponta os principais índices de liquidez, 1,07 para liquidez imediata, 1,33 para liquidez corrente, 76 considerando endividamento. Enfim, Vossa Excelência, muito apropriadamente, conclui pela boa saúde financeira e gestão econômica da Fundação no exercício. E salienta, não sem razão, algumas anomalias, especialmente com relação a compras e a gestão de pessoal. E, em razão dessas anomalias, Vossa Excelência propõe a desaprovação das contas e uma multa ao responsável legal de então, Flávio Fava de Moraes, da ordem de 400 UFESPs, amparando a sua decisão na insistência da Fundação em não observar as instruções do tribunal no tocante à contratação de pessoal, aquisição de bens ou serviços e não atendimento de decisões anteriores que indicaram explicitamente este caminho. Não deixa alternativa à conclusão de irregularidade. E é aí que eu hesito um pouco, porque estaríamos condenando a gestão de 2007 com base em acontecimentos que se sucederam. Vossa Excelência mesmo disse que se repetiram em 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Eu acho difícil atribuir ao responsável de 2007 esta reiteração, ainda que tenha sido ele também o gestor desse exercício. Mas, no caso específico de 2007, sem embargo da razão que cabe a Vossa Excelência eu apontar esses desvios, eu acredito que não poderíamos fundamentar uma condenação com base na reiteração. Se as falhas listadas são, por si só, suficientes para inquinar as contas, eu acompanho. Mas, se elas não tiverem essa gravidade, eu creio que é o caso de se considerar aprovadas as contas, à vista dos aspectos financeiros positivos, econômicos e financeiros positivos, muito bem demonstrados no exame que Vossa Excelência fez. E, de qualquer maneira, a multa realmente me coloco contra, porque ela é exatamente fundamentada na reiteração de falhas em sucessivos exercícios. Em linhas gerais, é o que me preocupa, senhor presidente. Eu vou só reiterar alguns pontos aqui, a partir da posição emitida pelo conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. Primeiro, a Fundação de Medicina, conforme estudo realizado pela fiscalização e corpo técnico, possui como fonte principal quase a totalidade de repasses públicos decorrentes das ações firmadas com o Estado de São Paulo.
nesse contexto, são duas razões pela qual a Fundação de Medicina é obrigada a prestar conta nesse tribunal. Primeira, porque é uma característica institucional da legislação que implementação da atividade de ensino, pesquisa e extensão da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e com receita majoritariamente pública, inseridos em modo de fundações de apoio. A segunda, como administradora dos contratos firmados pelas entidades gerenciadas, quer na qualidade OS, quer na fundação de apoio, recebendo percentual pecuniário por cada um deles. Por acaso, o resultado do exercício apontou lucro líquido, a cifra de R$ 7.827.223, quantia expressiva, até mesmo para pessoas jurídicas que desenvolvem atividade econômica lucrativa. Nada obstante a expressão dessa atividade, números favoráveis de gestão, as falhas pertinentes, aquisições de bens, contratação de serviços de pessoas, não demonstraram economicidade e não respeitaram a precisa de licitação pública, no meu caso, não são legítimas e não podem ser ressalvadas. Tanto no julgamento do TC 3969-26-2006 e 26 de 11 de 2009, quanto decisões proferidas nos autos do TC 34.749-26 de 2003, ficou assentada a obrigação da adequação das contratações segundo o princípio da seleção pública, tanto de pessoal quanto de compra e contratação, sem que toda a Faculdade de Medicina tenha se atentado. Aliás, e aí que eu queria dialogar com Vossas Excelências, não é possível acolher a defesa apresentada pela Fundação da Faculdade de que eles vêm colaborando com o Tribunal de Contas, apresentando documentação sonegada no exercício do exame. As falhas aqui, apontadas desde essa época e durante a defesa, repetiram sistematicamente. Então, na realidade, eu só citei os exercícios posteriores para dizer que eles continuaram reiterando os erros. Não obstante, o tribunal tem orientado. E o superávit, nesse caso, se deu exatamente por contratar a administração em convênio com recursos públicos. As falhas são, portanto, no meu ponto de vista, passíveis de irregularidade. Porque, até o momento, eles continuam reiterando com esses mesmos erros. Agora, eu acolho, Vossa Excelência, a questão da multa. Acho que a multa podemos relevá-la, se Vossa Excelência entender assim, e apontamos que, olha, tem que mudar, espero que os próximos processos eles reestudem, mudem, mas, ponderando o que Vossa Excelência asseverou, talvez nós devamos apontar que eles não lograram a economicidade, não compuseram o processo conforme diz a boa lei do princípio da razoabilidade, mas cumpriu um papel social conforme nós apontamos na fiscalização e na instituição do processo. Então, pela irregularidade e ressalvando a multa, acolhendo essa parte do recurso. Vossa Excelência, a senhora conselheira, em discussão, em votação, aprovado. Agora, o item 2, contrato entre a CESP, que é a Companhia Energética do Estado de São Paulo, e a empresa Reivax. A senhoria técnica da TJ, Procuradoria da Fazenda, opinaram pela regularidade da matéria e a Secretaria de Diretoria-Geral pela reprovação. Os esclarecimentos prestados pela Companhia Energética do Estado de São Paulo não são suficientes para regularizar a matéria. Não restou comprovada a economicidade da contratação, nem que os preços estavam condizentes com o praticado no mercado. Voto, portanto, pela irregularidade do pregão e do contrato em exame. O voto está em discussão, não vai em discussão e votação, aprovado. Itens 3 e 7 da pauta, que eu vou relatar em conjunto, com a anuência dos senhores conselheiros. Item 1, item 3º, primeiro termo de alteração contratual entre a Sabesp e a empresa AJM Sociedade Construtora Limitada. Item 4, termo de encerramento do contrato entre DR e a empresa Trigonal Engenharia. Item 5, convênio da Secretaria da Educação e catavento cultural e educacional. Item 6, prestação de contas de CDHU, Prefeitura de Olímpia. Item 7, prestações de contas da Secretaria de Estado da Educação, Diretoria de Ensino da Região de Pirassununga e a PAI de Araras e Pirassununga. Tendo disponibilizado votos previamente, e atendidos os pressupostos legais, voto pelo conhecimento do item 4 e
pela regularidade dos itens 3, 4, 5, 6 e 7. O voto está em discussão. Não havendo discussão e votação, aprovado. Item 8, a prestação de contas do repasse da Secretaria de Estado da Saúde à Associação Beneficente Casa de Saúde Santa Marcelina. Os argumentos da defesa não justificam de maneira satisfatória algumas das falhas mais graves apontadas na instrução, especialmente no que diz respeito à economicidade, visto que nos autos não ficou demonstrada a relação custo-benefício da terceirização das atividades contratadas. Por isso, eu voto pela irregularidade da prestação de contas em exame. O voto está em discussão, não havendo discussão e votação, aprovado. Passo a palavra agora ao eminente conselheiro relator Edgar Camargo Rodrigues. Senhor presidente, o item 9 são embargos de declaração de interesse da Unesp. Na verdade, aconteceu o seguinte: no recurso ordinário, a Câmara enfrentou uma questão relacionada à devolução de recursos, mas transferiu a liquidação da sentença, a liquidação em execução, a apuração do quanto devido. Não se pode, como quer a Unesp, em embargos, em sede de embargos de declaração, antecipar uma fase processual que está claramente delineada na decisão. Eu conheço, nego, provavelmente. Discussão. Não havendo discussão e votação, aprovado. Universidade de São Paulo, matéria de admissão do pessoal, é recurso ordinário. Meu voto vai acompanhar a instrução e propor o provimento. Não destoa de outros processos das mesmas circunstâncias que foram oferecidas ao tribunal. Aqui se reconhece a criação dos cargos anteriormente à Constituição. Portanto, na linha do que tem sido decidido, eu dou provimento ao recurso, senhor presidente. Em discussão, em votação, aprovado. Passo a palavra agora, para os demais itens, à relatora, substituta conselheira, auditora Silvia Monteiro. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhora procuradora da Fazenda, senhor procurador do Ministério Público de Contas, senhor secretário e diretor-geral, o item 11 trata de pregão eletrônico e contrato celebrado entre o Centro de Ensino e Instrução de Bombeiros e a empresa Starbene Refeições, para a prestação de serviços de nutrição e alimentação a servidores e empregados. Aqui a instrução é unânime pela regularidade, sem prejuízo de recomendações à origem. Esse é o relatório. Diante da boa ordem verificada no processo, acolho os posicionamentos de ATJ, PFE e SDG e voto pela regularidade da matéria em exame, com recomendação constante do voto. Em discussão, não há discussão e votação, aprovado. O item 12 trata de convênio, primeiro e segundo termos aditivos formalizados entre a Secretaria de Estado da Cultura e a Prefeitura de São Luís do Paraitinga, para a reconstrução de imóveis tombados no Centro Histórico de São Luís do Paraitinga. Após as justificativas da origem, a TJ e PFE opinaram pela aprovação da matéria. Esse é o relatório. Aqui entendo satisfatoriamente justificadas as questões apresentadas nos autos. E assim, acolhendo o posicionamento de ATJ e da PFE e não havendo oposição do Ministério Público de Contas, eu voto pela regularidade do convênio e dos termos aditivos 1 e 2. Em discussão, não há discussão e votação, aprovado. O item 13, em julgamento, pregão eletrônico e contrato celebrado entre a Empresa Metropolitana de Águas e Energia Sociedade Anônima e a empresa Florestana Paisagismo Limitada, visando a prestação de serviços de manutenção e operação na travessia do reservatório Billings, através de balsas. A instrução do feito mostrou-se dividida. Esse é o relatório. Aqui, as justificativas apresentadas pela origem não conseguiram afastar todas as incorreções verificadas na matéria, remanescendo falhas que considero graves, portanto, acolho o pronunciamento da SDG e voto pela irregularidade do pregão eletrônico e do contrato, com as determinações constantes do voto, e aplico multa ao responsável no valor correspondente a 160 UFESPs. Em discussão, não há discussão e votação, aprovado. O item 14, em julgamento a prestação de contas dos recursos repassados pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico por força
de convênios firmados com a Universidade de São Paulo, com a Prefeitura de Votuporanga, com a Empresa Municipal Parque Tecnológico de Sorocaba e com o Consórcio Intermunicipal Grande ABC. A instrução seguiu na linha da aprovação da prestação de contas dos repasses feitos ao Consórcio Intermunicipal Grande ABC. É o relatório. Apesar da referência feita neste exame, restou para análise no presente processo apenas a prestação de contas do convênio celebrado com o Consórcio Intermunicipal Grande ABC, na qual não houve o registro de falhas, e assim acolho as manifestações favoráveis da fiscalização, ATJ e douta PFE e voto no sentido da regularidade da prestação de contas dos recursos públicos repassados. Em discussão, momento de discussão e votação, o voto está aprovado. Presidente, peço a retirada de pauta do item 15 com retorno ao gabinete do conselheiro Renato Martins Costa. É regimental retirado. Agradeço a ilustre procuradora do Estado e vamos continuar agora a sessão municipal. Eu consulto, senhores conselheiros, se nós podemos antecipar, como fazemos sempre, a uma sustentação oral. Eu convido aqui o ex-presidente e advogado, doutor Edson Aníbal de Aquino Guedes Filho, para que assuma a tribuna. 74, desculpa. Senhor presidente... Um minutinho só, doutor. Trata-se de 74, cuja relatora é a substituta de conselheira, doutora Silvia, a quem eu passo a palavra para que relate. O item 74 trata das contas anuais da Câmara Municipal de Jacareí do exercício de 2013, cujo relatório elaborado pela UR7 apontou algumas impropriedades prontamente justificadas pelo responsável. Os órgãos técnicos do outro Ministério Público de Contas posicionaram-se pela aprovação da matéria. Esse é o relatório. O relatório, passo a palavra agora ao ilustre defensor para o prazo regimental de 15 minutos. Com a palavra, senhor. Senhor presidente, conselheiro Dimas Ramalho, quem eu cumprimento todos os membros da mesa, doutora conselheira relatora, senhor Monteiro, a quem eu cumprimento também, e conselheiro Edgar Camargo, boa tarde. Bom, falo aqui, como já foi dito, como ex-presidente do biênio 2013-2014 e advogado em defesa própria, para relatar basicamente que dos apontamentos, como foi dito pela relatora, dos 5 apontamentos feitos pelo relatório de auditoria prévia, nós prontamente esclarecemos todos eles, mas eu gostaria de reforçar a defesa no que tange a questão da reforma administrativa. Aceitei o desafio da presidência da Câmara com o compromisso de fazer essa reforma que havia sido apontada em outros julgamentos e a construção dessa reforma foi feita de maneira a estudar o diagnóstico que nós tínhamos de fato da ocupação de alguns cargos comissionados, respeitando o preceito do artigo 37 da Constituição, onde muitos desses cargos comissionados tinham natureza técnica e não natureza de direção, assessoramento ou assessoramento político ou chefia. E com recurso próprio, sem contratação de nenhum tipo de consultoria, nós construímos essa reforma administrativa, votamos ela em setembro de 2013, conseguimos a sua aprovação e aniquilamos quase, diminuímos em mais de 70% dos cargos em comissão da Câmara Municipal de Jacareí. Só para vocês terem uma ideia, só a presidência da Câmara tinha 17 cargos comissionados, nós reduzimos a 5 cargos comissionados. Além disso, nós, para repormos esses cargos que estavam ocupados de forma equivocada, porque tinha natureza técnica e estava ocupado como cargo comissionado, abrimos então um concurso, e é esse ponto que eu gostaria de salientar. Ocorre que, até por uma questão procedimental, os auditores, quando fazem a análise do número de cargos concursados e comissionados, eles consideram o número de cargos nomeados no dia 31 de dezembro de 2013, no caso. Porém, como nós havíamos feito a reforma administrativa, votado, aprovado em setembro, exonerados os cargos comissionados,
e já aberto o processo de concurso público, não havia tempo hábil, obviamente, dos cargos que eram comissionados serem repostos em concurso público em apenas 3 meses. Ocorre, então, que a aferição feita em dia 31 de dezembro ela é míope, porque, obviamente, os cargos que foram repostos e transformados em cargos efetivos tomaram posse exclusivamente em 2014, ainda dentro da nossa gestão, o que corrigiu a dicotomia e o equívoco que existia dos cargos técnicos serem ocupados por cargos comissionados. Então, isso foi corrigido dentro do próprio biênio, foi um desafio bastante grande que nós conseguimos lograr isso, porque não é fácil aprovar uma reforma, não só para a questão técnica, mas para a questão política, né, de diminuição de cargos em comissão, mas fomos além. Eu gostaria de ressaltar isso também. Jacareí é uma cidade que, em 1996, diminuiu seu número de vereadores de 19 para 13. O Tribunal Superior Eleitoral, em 2004, quando, então, analisou e reequacionou o número de vereadores por cidade, Jacareí foi a única cidade do Vale do Paraíba que já tinha um número abaixo do que poderia ter. E nós, pela Constituição, poderemos ter até 21 vereadores. Fomos severos na reforma administrativa ao ponto de criarmos uma regra e congelarmos o número de assessores dos gabinetes para que, se as próximas legislaturas quiserem aumentar o número de vereadores, terão que diminuir o número de assessores. Então, fomos enfáticos nesse ponto para que a economicidade fosse garantida. Fora a questão da reforma administrativa, gostaria de ressaltar também que previmos na reforma administrativa e teve depois a concordância do Sindicato do Servidor Público, a possibilidade da compensação de horas, que era um outro apontamento anterior com relação às horas extras, que nós quase que acabamos com elas. Mudamos o horário da sessão de Câmara, que começava às 3 da tarde, se estendia para depois do horário, gerando as horas extras que deixavam de ser extras, porque eram semanais. Começamos, então, a sessão agora às 9 da manhã, acabou-se, então, com as horas extras e possibilitamos, através de um acordo com o sindicato, a compensação de horário. Então, hora extra na Câmara Municipal de Jacareí quase que não se tem. Por conta dessas medidas e da nossa reforma administrativa, que gerou, inclusive, posteriormente, a certificação ISO 9001, né, aferindo aí, através da certificação suíça, a qualidade da nossa gestão, o que vem bastante em encontro com o índice de efetividade da gestão municipal, aqui lançado ano passado por essa egrégia corte, que é vanguardista nessa demanda. Nós entendemos que conseguimos respeitar e atender na plenitude todos os apontamentos até então feitos pelo Tribunal de Contas e, por isso, rogo pela aprovação das contas que está aqui em apreciação. Obrigado. Agradeço, ilustre defensor, e retorno a palavra à ilustre relatora. Agradeço as palavras do senhor Edson Aníbal. E, presidente, essa sustentação veio ao encontro do que eu já tinha nos autos, e então eu me declaro preparada para levar a julgamento o voto. Bom, aqui... Pois não. Na conformidade do relatório e voto previamente encaminhado a Vossas Excelências, estou aqui em condições de proferir o voto deste item, porque entendo, assim como a assessoria técnica e sua chefia, bem como o douto Ministério Público de Contas, que a matéria foi bem esclarecida. E, em relação aos cargos em comissão, as leis municipais 5.791 e 5.793, promulgadas em setembro de 2013, corrigiram a desproporção do quadro de pessoal em relação aos cargos de livre provimento. Desse modo, eu voto pela regularidade das contas em julgamento com liberação do responsável. Senhor presidente, apenas uma indagação, é que o voto antecipado por Vossa Excelência mencionava ressalva. Vossa Excelência não está ressalvando nenhuma parte das contas. Sem ressalva. Sem ressalvas, perfeito. Discussão. Nova discussão e votação. Aprovado. Agradeço, senhor defensor. Retomo a pauta. Agora vou relatar o item 16. Representação formulada por Antônio da Silva Oliveira, prefeito de Urupês,
apontando irregularidades na aquisição de combustível pela Prefeitura na gestão 2012. O doutor Ministério Público de Contas opinou pela improcedência da representação. A noticiada aquisição do combustível pela Prefeitura de Ouro Preto, junto ao estabelecimento pertencente à família do ex-prefeito, durante sua gestão, não foi comprovada nos autos. O que de fato ocorreu foi a contratação de 5 diferentes postos de abastecimento locais para que o sistema de rodízio fornecesse insumos pretendidos pelo Executivo. Voto, portanto, pela improcedência da representação. É o voto com a discussão. Nova discussão e votação, aprovado. Item 17, senhor presidente, temos aditivos ao contrato da Prefeitura de Caçapava, empresa pioneira de saneamento e limpeza urbana limitada. Conforme relatório dessa Corte, com condicionamentos regulares da concorrência do contrato originário. Por acessoriedade, voto pela regularidade dos termos aditivos. Em discussão, nova discussão e votação, aprovado. Agora, peço com a anuência dos senhores conselheiros, relato os itens 18 a 23 da pauta. 18, contrato de Prefeitura de Taboão da Serra, empresa Mixcred de Administração. E 19, contratação direta da Companhia Piratininga de Força e Luz, CPFL, pelo Serviço Autônomo de Água e Esgotos. Não é Companhia Piratininga, é Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL. E Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Sorocaba. Item 20, prestação de contas da Prefeitura de Jundiaí e diversas entidades. Item 21, prestação de contas de convênio entre a Prefeitura de Barueri e o Centro de Apoio e Monitoramento Pré-Profissionalizante de Barueri. Item 22 é prestação de conta de repasse de convênio firmado pela Prefeitura de Guarulhos e o Conselho Escolar Anselmo Duarte. Item 23, prestação de conta de repasse meio de convênio entre a Prefeitura Municipal de Guarulhos e a Estação Cultural Comunitária São João Batista. Prestar devidos esclarecimentos em cada voto apresentado e visualizado, bem como atendido pressupostos legais, voto pela regularidade dos itens em exame e pelo conhecimento do termo de encerramento referente ao item 19. Os votos estão em discussão. Não houve discussão e votação, aprovados. Item 24. Aqui é prestação de conta de recurso público decorrente do convênio entre a Prefeitura de Ubatuba e a Santa Casa de Misericórdia, Irmandade Senhor dos Espaços de Ubatuba. As irregularidades apontadas pela fiscalização não foram afastadas pelos interessados. E as justificativas são insatisfatórias e insuficientes os documentos juntados. Várias falhas graves. Destaque-se a quase totalidade dos recursos destinou-se a pagamento pessoal, 98,13. Voto, portanto, pela irregularidade da prestação de contas em exame. É o voto em discussão. Não houve discussão e votação. Aprovado. Aqui, senhores conselheiros, trata-se de prestação de contas do item 25 da Prefeitura de Itatiba ao Instituto de Movimento Qualivida, de 2010. Apesar do parecer conclusivo favorável emitido pelo órgão concessor, observa-se que as notas fiscais apresentadas foram emitidas pelo próprio Instituto do Movimento Qualivita e discriminam apenas serviços referentes à implantação e execução do CAPS, sem ao menos fazer alusão quais despesas estariam relacionadas. Tal fato ainda se agrava face à ausência de outros elementos comprobatórios, o que inviabiliza a aprovação da matéria. Voto pela irregularidade da prestação de contas do exame. Voto pela condenação do Instituto do Movimento Qualivida a devolver aos cofres públicos, importância de R$ 304.691,87, atualizados. E suspendo a entidade a receber novos repasses de poder público, enquanto não regularizar a situação perante essa Corte. Requeiro também que cópia dessa decisão seja oficiado à Câmara de Itatiba do Ministério Público de São Paulo. Não constava do voto para emitir Vossas Excelências, mas analisando os autos hoje, entendo que é o caso também de aplicarmos multa. Portanto, submeto a Vossas Excelências, multar 200 UFEPs a cada um dos responsáveis. Em discussão, não discussão e votação, aprovado. Item 26, prestação de contas da Prefeitura de Sarapuí ao Instituto Gerar Saúde, Educação, Cultura, Meio Ambiente e Tecnologia para prestação de serviços de saúde. Aqui as justificativas não foram satisfatórias. Nada do que foi alegado, juntado ou feito permite aferir a real destinação do dinheiro público, os serviços prestados e pagos, se foram atendidas as metas ou não, e se objetos foram atendidos.
e demais elementos essenciais da análise da educação e despesa, tanto do ajuste celebrado quanto do interesse público, não estão devidamente comprovados nos autos. Faltam até mesmo notas fiscais, recibos, enfim, quaisquer comprovantes do gasto e o parecer conclusivo da Prefeitura. Diante disso, voto pela irregularidade da matéria exame, condeno o Instituto Geral de Saúde, Educação, Cultura, Meio Ambiente e Tecnologia a devolver ao erário a quantia de R$ 530 mil atualizados e também imputo aos responsáveis, senhor César Dinamarco Corsa e Gilson Tirola, a multa de equivalente a 200 do FESP, cada um. Requeiro, por fim, que cópia dessa decisão seja encaminhada à Câmara Municipal de Sarapuí e ao Ministério Público de São Paulo. Em discussão, discussão e votação, aprovado. Item 27, também prestação de contas, de convênio entre a Prefeitura de Guará e o dispensário de assistência vicentina de Guará. O objeto do convênio estava previsto a finalidade estatutária da entidade. Igualmente grave a dúvida gerada e não dirimida sobre a vantagem econômica da terceirização e mais, não está provada a economicidade gerada na execução do convênio. Por fim, não dá para relevar a ausência do plano de trabalho específico para o fim do convênio que se destinava, e sem o devido planejamento quanto às metas ao custo unitário e global ali envolvidos. Diante disso, voto pela irregularidade da de contas de 2008 e condeno o dispensário de Ciência Vicente do Guará, em solidariedade com o seu responsável à época, a devolver aos cofres públicos a importância de R$ 78.843,48,34 devidamente autorizados. Também multas responsáveis em valor equivalente a 200 do FESP cada um. É o voto na discussão. Na discussão e votação, aprovado. Item 28 e 29, que relatam em conjunto com a anuência dos senhores conselheiros, são contas anuais das câmaras de Juquitiba e de Água de Santa Bárbara, de 2013. No caso de Juquitiba, trata-se de conta da Câmara Municipal e de Água de Santa Bárbara, do município, do Poder Executivo. Já disponibilizei voto a vossas excelências, entendo que os pressupostos legais foram atendidos. Portanto, eu voto pela regularidade do item 28 e pela emissão de parecer favorável ao item 29. Item 30, recurso ordinário interposto por Márcio Siquetini, ex-prefeito de Franco da Roça, faz da sentença de governo regular de admissão de pessoal. O Ministério Público de Contas manifestou-se pelo não provimento do apelo e seria de direito geral no sentido oposto. Os pressupostos estão preenchidos quanto à depressividade e legitimidade de equação. Portanto, conheço. Em discussão, em votação, aprovado. Conhecido o recurso. No mérito, observo que a admissão, exame, decorreu do processo seletivo e encontra guarida no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, objetivando atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, exceção à regra de ingresso em serviço público por efeito de concurso. Diante disso, dou provimento ao recurso ordinário. Em discussão, nova discussão e votação, aprovado. Item 31, recurso ordinário interposto por Itamar Borges, prefeito do município da Feira do Sul, em fato de sentença, julgou irregular do convite e contrato de termo aditivo. Em preliminar, conheço o recurso. Em discussão e votação, conhecido. No mérito, as razões de apelo não merecem acolhimento. Ao invés de alegar adequação no contrato, ocorreu, na verdade, a inclusão de condições que não foram licitadas, em total dissonância expressa da Lei 866 de 93. Não obstante a irregularidade detectada nos autos, entendo que a sanção pecuniária 200 do FESP pode ser cancelada, dada a ausência de má-fé nos atos praticados. Voto, portanto, pelo provimento parcial do apelo. Em discussão, e votação, aprovado. 32, recurso ordinário, licitação de benefício de Nossa Senhora da Conceição, por sua provedora, irmã Helenice Aparecida Ferrari, em fase de sentença de julgo regular, prestação de contas, recurso perpassado pela Prefeitura de Cunha. A Assessoria Técnica Jurídica que fez a TJ, apelo pelo não provimento do apelo. Em preliminar, conhecido o recurso. Em discussão e votação, conhecido. No mérito, a razão do apelo não merece acolhimento, porque não há nada nos autos novo que possa modificar o juízo a quo. Portanto, pelo não provimento do recurso ordinário. Em discussão, nova discussão e votação, aprovado.
33, reconsiderado por Nilson Calamita Filho, ex-prefeito de Avaré, que não se conforma com a sentença de lugares do convite decorrente firmada a empresa Oeste Turismo e Hotelaria Limitada. A Secretaria de Diretoria-Geral opinou pelo não provimento do apelo, em preliminar com êxito do recurso. Em discussão, em votação, conhecido. No mérito, o argumento que teria havido pesquisa informal de preço por fax, telefone, não está amparado em nenhuma prova documental, apenas palavras transcritas nos autos. Portanto, não dou provimento ao recurso ordinário e mantenho a sentença recorrida. Em discussão, nova discussão e votação, aprovado. Item 34, recurso ordinário interposto por Rogério Barquete Urrea, ex-prefeito municipal de Avaré, em fase de sentença irregular de demissão de Renato Guerra Santos para a função de telefonista, porque constatar a acumulação ilegal de cargos. Em preliminar com êxito do recurso. Em discussão, em votação, conhecido. No mérito, apesar da indevida acumulação de cargos, o Renato Guerra Santos, de 27 de 7 de 2010 a 22 de 2010, data de sua demissão da Prefeitura Municipal de Avaré e do seu desligamento da Fundação Regional de Educacional de Avaré, a situação foi regularizada. Além disso, não foram detectadas irregularidades no concurso público a que submeteu o servidor. Portanto, dou provimento do recurso ordinário e considero regular a contratação. Em discussão, nova discussão e votação, aprovado. 36, recurso ordinário interposto por José Alberto Jimenez, prefeito de Sertãozinho, em fase de sentença irregular de demissão do pessoal. E preliminar com êxito do recurso. Em discussão, em votação, conhecido. No mérito, remanesce a falha que resultou na reprovação dos admissão analisado, uma vez que não foram apresentados elementos comprobatórios da necessidade temporária excepcional do interesse público. Voto pelo não provimento do recurso ordinário. Em discussão, em votação, aprovado. Agora, quem recorre é o senhor João Batista Bose, secretário de Administração de Limeira, que não se conforma com a sentença do regular de admissão de pessoal. A Secretaria de Geral, por sua vez, opina pelo não provimento do recurso. Em termos, o recurso dele conheço. Em discussão, em votação, conhecido. No mérito, remanesce a falha que resultou na reprovação dos atos de admissão analisada nesse feito, uma vez que não foram apresentados elementos comprobatórios da necessidade temporária de excepcional do interesse público. Voto pelo não provimento do recurso ordinário. Em discussão, em votação, aprovado. Recurso ordinário interposto Flávio de Lima, ex-prefeito de Guapiara, em fase de sentença de regular a prestação de recurso público repassado à Associação Cristã de Moços de Itapeva. Em preliminar, com êxito do recurso. Em discussão, em votação, recurso conhecido. No mérito, as razões não merecem acolhimento. Aqui no caso, a autorização de quase a totalidade de recursos repassar à entidade para mão de obra e tributos sociais e trabalhistas, como os autos evidenciam, burla o artigo 37(2) da Constituição Federal. Portanto, pelo não provimento do recurso ordinário. O voto é discussão, nova discussão e votação, aprovado. Item 38, recurso ordinário interposto Fabiano Cabral da Costa Santiago, em fase de sentença de irregular das despesas vitória da Prefeitura Municipal de Piracaia. Sedetec VTJ opinaram pelo não provimento do apelo, em preliminar com esse recurso. Em discussão, em votação, conhecido. No mérito, os argumentos ofertados não elidiram as falhas relatadas na sentença, não apresentando fatos capazes de validá-la, uma vez que estão evidenciada a total falta de controle e não alegar replicável matéria, na relação de gasto com a fé do peão do município. Voto, portanto, pelo não provimento do recurso ordinário. Em discussão, numa discussão e votação, aprovado. Passa a palavra para os próximos itens ao eminente conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. Senhor presidente, item 39 é um contrato da Prefeitura de Vinhedo com CG Engenharia e Construção. Meu voto vai acompanhar a instrução e propor reconhecimento da regularidade da licitação e da ata de registro de preço. Em discussão, nova discussão e votação, o voto está aprovado. Prefeitura de Tambaú contratou a Ferreira Neto Advogados. A matéria não é exatamente nova, já foi enfrentada em outras condições e circunstâncias por esse tribunal, e que tem admitido a presença dos requisitos autorizadores da inexigibilidade de licitação em contratações semelhantes ao ajuste. Os serviços definidos no objeto estão relacionados ao artigo 13 da Lei de Licitações e Contratos. Nada nos autos atenta contra o reconhecimento da notória especialização do escritório. Quanto à singularidade, cumpre notar que a prestação de serviço de consultoria jurídica, no caso, é voltada ao campo de licitações e contratos administrativos e acompanhamento de processos em trâmite neste tribunal. Ainda que inerentes à gestão do município, o desenvolvimento dessas atividades, acredito eu, não pode ser qualificada como trivial ou singela.
A atuação do poder público envolve especificidades, peculiaridades, características de direito público que, por vezes, demandam engenho singular e autoespecialização. Compreensível, perfeitamente admissível, que o administrador, com vista aos aperfeiçoamentos de sua gestão, no legítimo exercício de juízo discricionário, decida pela contratação de assessoria de manifesto saber jurídico para atuação em caráter meramente complementar ao serviço desempenhado pela Procuradoria Jurídica local. O escritório selecionado, sociedade de advogados com reconhecida experiência em direito público e destacada atuação nesta Corte, confunde-se com a definição de notória especialização mencionada na lei. A economicidade do contrato restou satisfatoriamente demonstrada, o valor indica moderação, proporcional à demanda de serviço e compatível com honorários praticados pela contratada em municípios de semelhante porte. E ainda que se reconheça certa dose de subjetivismo na fixação de honorários advocatícios, e não pode ser diferente, em especial por parte do escritório de maior expressão, o preço acordado não revela exorbitância, tampouco ultrapassa os valores habituais do mercado. Em boa ordem devidamente justificados, também os termos aditivos em exame, meu voto é pela regularidade da inexigibilidade da licitação e conheço do termo de rescisão amigável, firmados pela Prefeitura do município, tanto de Tambaú como Ferreira Neto, advogado. Em discussão. Em discussão e votação, aprovado. Itens 41 e 42, um convênio da Prefeitura de Santo André com Pró-Saúde e Associação Beneficente, acompanha uma representação no interesse de Clarice Gomes Valadares. A instrução não aponta irregularidades. Meu voto, então, resumidamente, declara a regularidade do instrumento de convênio do presente processo de chamamento público, conhece do termo aditivo, considera improcedente a representação. Em discussão. Em votação, aprovado. Prefeitura de Vinhedo contrata a ARV Construções para execução de cobertura e estrutura de quadra poliesportiva. As justificativas apresentadas são fracas e insuficientes para elucidar os aspectos levantados pela fiscalização. Destaca-se aqui falta de adequado projeto básico, com elementos necessários e suficientes à completa caracterização da obra, e eleição de modalidade de licitação incompatível com o objeto da demanda, que exige a participação de profissional habilitado em engenharia. Demais pontos objetados sequer foram referidos nas peças de defesa. Voto pela irregularidade do pregão, com decorrente acionamentos incisos 15 e 27, com multa de 200 UFESPs. Em discussão. Nova discussão e votação, aprovado. Câmara Municipal de Jacareí contrata a Construjac Martins Limitada para prestar serviço de execução de cabeamento do sistema de internet, devidamente comprovado que a contratação direta não decorreu de uma genuína situação de emergência, hipótese amparada pelo artigo 24 da lei, mas de certa negligência das autoridades, que, ao licitarem obras de ampliação do prédio anexo à Câmara Municipal, não fizeram constar do projeto original os serviços de cabeamento para internet, telefonia, antena coletiva, circuito de TV, enfim, coisas básicas, né? Essa desídia é até admitida pelas próprias autoridades, pois adotada como justificativa técnica para dispensar depois a licitação, cuja finalidade seria evitar atrasos na execução das obras. Aqui até uma ponderação de determinado órgão técnico aqui, que até questiona por que não poderia atrasar a ampliação da Câmara. Pode sim, podia demorar, podia fazer uma licitação, então não havia emergência nenhuma. Pela irregularidade da dispensa da licitação e do contrato e procedência da representação, com multa de 200 UFESP. Em discussão. Nova discussão e votação, aprovado. Prefeitura de Araçariguama contrata Raquel Aparecida da Silva para aquisição de peças e serviços para manutenção da frota. Impressiona negativamente a ausência de processo administrativo, justificativa ao procedimento, pesquisa de preço, um inexcusável descaso da administração, que, aliás, nem se animou a ofertar alegações perante esse tribunal, pela irregularidade das notas de empenho e multa de 400 UFESP. Em discussão. Nova discussão e votação, aprovado. Repasses públicos ao terceiro setor são os itens 47, 48 e 49 de Vera Cruz, Prefeitura de Santos, São José da Bela Vista. A instrução está em ordem, senhor presidente. Eu proponho regularidade. Em discussão. Em votação, aprovado. Nas contas da Câmara de Itanhaém, em 2011, apontou-se aqui
foram condenadas algumas importâncias de adiantamentos da ordem de R$ 2.249, R$ 15.500, que foram recolhidas ao final da instrução e, com isso, a meu ver, afastou a principal objeção à aprovação das contas, pela regularidade, considerando o recolhimento das despesas impugnadas. Em discussão? Não, em discussão e votação. Aprovado. Da mesma forma, em patrocínio paulista, também a Câmara se prontificou e providenciou o recolhimento dos valores impugnados referentes a um excesso de pagamento para os vereadores. Está documentado nos autos que, assim, propicia que o tribunal considere regulares as contas, ou regularizadas, pelo menos, as contas da Câmara de Patrocínio Paulista. Em discussão? Não, em discussão e votação. Aprovado. Irregularidade das contas, sem ressalvas, sempre cabendo recomendações ou determinações nos itens 52, 53, 54 e 55, são contas das câmaras de Monções, São João do Paudalho e Câmara de Mococa. Só com relação ao item 55, como antecipei o voto a Vossas Excelências, eu proponho que se retire a determinação para a regulamentação do controle interno, porque o interessado fez chegar em data de ontem a comprovação de que criou o seu sistema de controle interno nos termos de resolução da Câmara, e por isso fica suplantado este aspecto. No mais, as contas estão em ordem. Em discussão, com as ressalvas apontadas pelo senhor conselheiro. Em votação. Aprovado. Parecer desfavorável às contas do prefeito de Caiuá no exercício de 2013. O que se observou aqui, o sucessivo déficit orçamentário em 2010, 2011, 2012, 2013, levou o resultado financeiro negativo a 17,97%. Também se apontou pagamento parcial dos precatórios e também recolhimento parcial dos encargos sociais. É o quanto basta para que se emita parecer contrário à aprovação das contas do prefeito de Caiuá. Em discussão? Nova discussão e votação. Aprovado. E parecer favorável às contas do prefeito de Uchoa. Apesar de uma abertura de créditos assim, em grande proporção, a SDG verifica que não houve desequilíbrio na execução orçamentária. Então, parecer favorável, mas sempre recomendando que as peças orçamentárias sejam elaboradas de forma mais objetiva e mais consentânea com a realidade do município. É o voto. O voto da discussão. Nova discussão e votação. O voto está aprovado. Por fim, embargos de declaração de Sérgio de Mello, prefeito do município de Guaíra, poderia ser recebido como agravo tempestivo fosse. Não é. Passaram dos 5 dias, eu não conheço o recurso. Em discussão? Nova discussão e votação. Aprovado. Passa a palavra agora à ilustre relatora do conselheiro, auditora Silvia Monteiro. Presidente, item 59 trata de representação formulada pela empresa Multieixo Implementos Rodoviários Limitada, em face do pregão número 71 de 2013, promovido pela Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes. Aqui insurgiu-se contra a desclassificação no certame. A TJMPC convergiram pela improcedência da representação. Esse é o relatório. Conforme minha posição externada neste voto, não vislumbro motivo para dissentir dos posicionamentos lançados nos autos pelos órgãos da Casa. Assim, eu voto pela improcedência da representação, determinando o arquivamento do feito. Discussão. Nova discussão e votação. Aprovado. Peço para relatar em conjunto os itens 60 e 61. Regimental. Em conjunto, em julgamento, pregão presencial e ata de registro de preço, termos aditivos e notas de empenho do ajuste, visando prestação de serviço de roçagem de grama celebrado entre a Prefeitura de Ilha Cumprida e a microempresa Marcos Alberto Rinaldi da Silva. Também a representação formulada pelo Observatório Social de Ilha Solteira contra o certame. A assessoria técnica e sua chefia posicionaram-se pela reprovação da matéria. É o relatório. Aqui, apesar do esforço da defesa, os argumentos e papéis apresentados não foram suficientes para afastar as falhas apuradas na instrução.
Assim, eu voto no sentido da procedência da representação formulada pelo Observatório Social de Ilha Solteira e pela irregularidade do pregão presencial número 5 de 2011, da ata de registro de preço, dos termos aditivos, bem como das notas de empenho em exame, com as determinações do voto, e aplico ao responsável, Edson Gomes, multa no equivalente pecuniário de 200 UFESPs. Em discussão? Na discussão e votação, aprovado. O item 62, em exame, despesa de licitação e contrato de gestão celebrado entre a Prefeitura de São Carlos e a Sociedade de Apoio, Humanização e Desenvolvimento de Saúde. Houve apontamentos registrados pela fiscalização que foram justificados pela contratante. Porém, a defesa não conseguiu convencer a TJSDG e MPC, que se posicionaram pela irregularidade dos atos julgados. É o relatório. Meu voto é pela reprovação da matéria em exame, em razão, principalmente, de violação às normas regentes. Assim, eu encurto razões para acompanhar os pronunciamentos desfavoráveis da fiscalização, a TJ, Ministério Público de Contas e SDG. E voto no sentido da irregularidade da dispensa de licitação e do contrato de gestão, com determinações constantes do voto. Em discussão? Nova discussão e votação, aprovado. O item 63, em julgamento, convênio celebrado entre a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Oeste e a Santa Casa de Misericórdia do município, com o fim de integrar a conveniada ao Sistema Único de Saúde. A assessoria técnica e sua chefia convergiram pela aprovação dos atos. É o relatório. As questões apontadas pela fiscalização foram satisfatoriamente enfrentadas pela origem, mas ressalto que a presente análise se restringe ao aspecto formal do convênio, uma vez que as obrigações definidas no acordo remetem à prestação de contas entre os partícipes. Nessa conformidade, acolhendo as manifestações favoráveis da assessoria técnica e chefia de ATJ, eu voto pela regularidade do convênio em exame. Em discussão? Nova discussão e votação, aprovado. Agora, em conjunto, os itens 64 e 65. É regimento. Examina em conjunto a licitação e 2 contratos celebrados entre a Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba, tendo por objeto a contratação de empresa especializada em assessoria pedagógica e capacitação continuada do corpo docente. Aqui não houve óbice apontado pela fiscalização, portanto, eu encurto razões para votar pela regularidade da concorrência e dos contratos firmados pela Prefeitura de Santana de Parnaíba. Em discussão? Nova discussão e votação, aprovado. Presidente, peço a retirada de pauta dos itens 66 e 67, com retorno dos autos ao gabinete do conselheiro Renato Martins Costa. É regimental. E, em conjunto, os itens 68 e 69. Exame, licitação e contrato envolvendo a Prefeitura de Morro Agudo e a microempresa VMG, Vídeo Produtora Limitada, para realização de rodeio com circuito nacional e internacional de montaria em touros. Incide sobre a matéria a representação formulada pelo senhor José Lázaro Nascimento Júnior contra o edital do pregão. A assessoria técnica, subscrevendo as falhas identificadas pela fiscalização, opinou pela irregularidade da licitação e contrato, bem como pela procedência da representação, posição acompanhada por chefia de ATJ, MPC e SDG. É o relatório. Os atos concretamente examinados na condução do procedimento licitatório permitiram identificar a restritividade alegada pelo representante. Assim, eu acolho a instrução e voto pela procedência da representação e irregularidade da licitação e do contrato e aplico multa ao senhor Amaury José Benedetti no valor correspondente a 200 UFESPs, com demais providências constantes do voto. Em discussão? Nova discussão e votação, aprovado. O item 70, em exame a prestação de contas dos recursos repassados pela Prefeitura de Ilhabela à Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela, no exercício de 2007. A instrução ficou dividida, porém, chefia de ATJ e SDG convergiram pela regularidade parcial das contas, propondo devolução de um montante apontado pela fiscalização. É o relatório.
em que pese todo o esforço das interessadas em justificar as ocorrências verificadas, restaram questões que considero graves na prestação de contas em apreço. Assim, eu voto pela regularidade parcial dela e pela irregularidade da aplicação de R$ 740.190,44, condenando a entidade beneficiária a devolver a importância atualizada com demais providências constantes do voto. Em discussão? No momento de discussão e votação, o voto está aprovado. Os itens 71 a 73, em conjunto, com votos individualizados. Em julgamento, as contas anuais do exercício de 2011 da Câmara Municipal de Ribeirão Preto e do exercício de 2013 das câmaras de Badibacite e de Valparaíso. A instrução é no sentido da aprovação das contas anuais, assim, na conformidade dos votos individualizados, julgo regulares, com ressalva, todas as contas em exame, com recomendação e alerta onde couber, e com a correspondente quitação dos responsáveis. Em discussão? No momento de discussão e votação, aprovado. O item 75... em julgamento, embargos de declaração interposto pelo Centro de Estudos e Pesquisa Dr. João Amorim, contra a decisão desfavorável à prestação de contas das verbas repassadas no exercício de 2012 pela Prefeitura de Mogi das Cruzes, por força de contrato de gestão firmado com a embargante. Em preliminar, conheço dos embargos de declaração porque adequados. Conhecido. No mérito, asseguro que não vieram argumentos eficazes a comprovar eventual obscuridade, dúvida ou omissão no voto condutor, de modo que entendo ausentes requisitos aptos a suportar a pretensão do embargante, nos termos da Lei Complementar 709 de 1993. Assim, rejeito os embargos de declaração em julgamento. Em discussão? Nova discussão e votação, aprovado. O item 76 trata de recurso ordinário interposto pelo Serviço Autônomo de Água de Guarulhos contra a decisão que julgou irregulares as contas do exercício de 2008 do órgão. A TJ e SDG divergiram quanto ao mérito, é o relatório. Em preliminar, conheço dos recursos ordinários porque atende aos requisitos de admissibilidade. Em discussão e votação, aprovado. Conhecido o recurso. No mérito, o apelo não conseguiu modificar os fundamentos da sentença combatida que conduziu à reprovação das contas de 2008 do SAI e, assim, na companhia de SDG, eu voto pelo não provimento do recurso ordinário. Em discussão? Nova discussão e votação, aprovado. Eu peço a retirada de pauta do item 77 com retorno ao gabinete. É regimental, retorno ao gabinete. Encerrada a hora do dia, eu indago os senhores conselheiros que querem fazer uso da palavra. Não havendo, indago agora o ilustre membro do Ministério Público, Dr. Tiago Pinheiro Lima, veja vista em algum dos itens abordados nessa sessão. Senhor presidente, o Ministério Público requer a intimação pessoal do item número 40. Obrigado. É regimental. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a todos, está encerrada a sessão.